Olá, pessoal. Agora nós vamos falar de um planeta muito interessante. E esse planeta, com seus mitos, com seus deuses, com seu arquétipo, com seus símbolos, vai ser Netuno. Quando Zeus tornou-se comandante e chefe do Monte Olimpo, ele dividiu o reino do mundo com seus dois irmãos, Poseidon e Hades. Hades recebeu o domínio do mundo subterrâneo, enquanto Poseidon deveria governar os oceanos. Portanto, somos familiares com essa forma oceânica, embora Poseidon também governe os cavalos e os terremotos. O contato com o grande oceano do inconsciente coletivo, esse eterno armazém de imagens e sonhos, pode trazer terremotos psíquicos e nos varrer para o reino tempestuoso de Poseidon. Bem, em geral, porém, os astrólogos percebem Netuno como um planeta suave, quase que feminino. Alguns nem mesmo usariam a palavra quase. Netuno aparece muito forte nos mapas de idealistas, musicistas, pintores, dançarinos, especialmente os dançarinos, assim como entre alcoólatras, viciados em drogas, terapeutas e aqueles que seguem uma vocação espiritual. O netuniano típico vive em outro mundo. Bom, sua visão volta-se para uma realidade interior que pode criar castelos de fantasia que deliciam as multidões ou até que podem levar o nativo a um submundo escuro de escapismo e abuso de substâncias tóxicas. Esse devaneio deve nos alertar para o fato de que Netuno ele está agindo como mensageiro para outro arquétipo, digamos assim, que não o tempestuoso e irado deus do mar Poseidon. É o espírito de Dionísio, tão visível em nossa cultura moderna, mas notavelmente ausente do céu, que se incorpora no Netuno planetário. De acordo com a versão órfica do mito, Perséfone, rainha do mundo subterrâneo, era mãe de Dionísio. Nos mistérios de Eleusis, Dionísio era revelado como o miraculoso filho de Deméter. Ele era, em tempos arcaicos, filho divino da Mãe Terra, ou mesmo da Mãe do mundo subterrâneo. Suas origens vêm das profundezas do inconsciente. A história mais comum do seu nascimento, porém, faz dele um filho de Semele, princesa de Tebas. Seu pai era Zeus. Era com ciúmes, enganou Semele, fazendo com que fizesse um pedido fatal para o seu amante. Ela pediu para que Zeus se mostrasse a ela em toda a sua glória. E Zeus, obviamente, atendeu ao infeliz pedido de Semele, que foi consumida em fogo imediatamente. Mas seu filho de 6 meses, Dionísio, foi costurado na coxa de Zeus, para que pudesse nascer no tempo devido. Escondido de Hera, foi criado por um grupo de ninfas chamado Íades. Elas o disfarçaram de menina. Não devemos nos espantar, portanto, como o fato de os netunianos terem uma suavidade feminina, ou pelo menos netunianos homens serem muito delicados. Dionísio é filho da grande mãe e foi criado como andrógeno, ou melhor, parecendo ter os dois sexos. Um homem netuniano realmente ama mulheres, chega mesmo a compreendê-las. Quando Dionísio tornou-se consciente de sua divindade, mostrou-se como mais do que apenas o filho de sua mãe. Incorporou também o homem selvagem. Então, após ensinar o cultivo da vinha à humanidade, ele viajou pelo mundo, espalhando o êxtase alcoólico por onde passava. As suas devotas, as Mênades, eram mulheres embriagadas que dançavam com selvagens, um tipo de abandono,
mesmo dentro da sua loucura. Então, elas terminavam cortando os homens em pedaços. Elas se divertiam cortando homens em pedaços. Aqui a gente vê incorporado dois dos atributos mais populares de Netuno: a sua ligação com a arte da dança e com a embriaguez alcoólica ou narcótica. Dionísio é principalmente um deus do êxtase religioso. Ele pode ser um dos deuses mais antigos que conhecemos. Robert Graves chama a atenção para uma pintura da Idade da Pedra na caverna de Cogum, que mostra um homem no centro de um grupo de mulheres dançando selvagemente. Isso, assim como sua posição como filho de Deméter, nascido na Terra, sugere que originalmente o próprio Dionísio foi feito em pedaços pelas Mênades. O filho da mãe divina torna-se um amante e é ritualmente assassinado pelas sacerdotisas dela mesmo, da própria mãe, para que possa voltar a se erguer. Marija Gimbutas identificou uma divindade da velha Europa no século mais ou menos 5000 a.C., a quem chama o deus pesaroso, e que acredita ser um precursor de Dionísio em seu aspecto de deus sacrificial. A criança divina, ao crescer, se torna o deus pesaroso. Em meio à dança sagrada, é assassinado, mas volta a se erguer, personificado como a vinha, ou seja, sua ressurreição é êxtase. O cristianismo incorpora o mesmo mito, levemente modificado. O êxtase é, ao mesmo tempo, o dom e o defeito fatal do indivíduo netuniano. Isso é muito bem ilustrado em nossa história cultural recente, especialmente na década de 1960. Os astrólogos, com frequência, referem-se a essa década como uma época muito netuniana. E realmente, as drogas, os arroubos amorosos, o idealismo, a colorida roupagem boêmia sugerem Netuno muito fortemente. Durante essa década, Dionísio havia sido há muito banido da vista da nossa cultura puritana. Fez sua dramática reaparição nessa época. As estrelas do rock dessa época, Dionísio e Netuno, são ambos ligados à música, foram rapazes andrógenos, com cabelos compridos, filhinhos da mamãe. Era bem o contexto da época da década de 60. Como outros homens do tempo, eles procuravam mulheres e não homens mais velhos para a iniciação. Assim, ganhavam uma visão interior lunar, mas careciam da força solar. E sempre que se apresentavam, arriscavam ser quase cortados em pedaços por multidões de seguidores femininas. Embora nunca tenham sido literalmente cortados em pedaços, foram certamente assassinados simbolicamente pelo poder do inconsciente coletivo. É perigoso ser possuído por um arquétipo. O ego humano comum não consegue lidar com isso. Quando começamos a acreditar que somos seres divinos, acima e além das leis e limitações humanas, arriscamos-nos a ser engolidos pela Mãe Terra. As estrelas do rock da década de 1960 fizeram essa descida por meio do sexo e das drogas. Dois dos instrumentos favoritos de Dionísio. Jim Morrison, do The Doors, é um ótimo exemplo. Segundo alguns relatos, ele acreditava conscientemente estar possuído pelo espírito de Dionísio. Assim, ele rendeu-se de boa vontade ao homem selvagem dentro de si, e isso acabou matando ele, né? O xamã saudável que cura a tribo não cai vítima do tipo de possessão arquetípica que aflige tão facilmente os netunianos contemporâneos. Ele executa sua dança divina, tira sua máscara e volta à consciência humana comum. Um processo similar,
ocorre no teatro, que é uma excelente analogia por duas razões. O teatro no mundo ocidental surgiu nos festivais de Dionísio, e os indivíduos netunianos tendem a se sair bem nas artes performáticas. Um ator, assim como um xamã, treina para assumir outra personalidade. Antigamente era sempre a personalidade de um deus. Ele veste a máscara, executa a dança, canta o cântico sagrado e está pronto. Terminou por ali. A tribo foi curada. O sentido de catarse, tão importante para o dramaturgo grego, foi então atingido. A possessão arquetípica, o rendimento à ilusão netuniana coletiva, ela ocorre quando somos incapazes de remover a máscara de Deus. Um outro exemplo é Marilyn Monroe, que tinha Netuno em ascensão junto com Vênus lá no meio do céu, na casa 10, e que decaiu no mundo de drogas e álcool porque foi incapaz de pousar a máscara de Afrodite. A deusa consumiu. Como, então, nós devemos administrar a força do êxtase, a linha direta para o mundo dos deuses, que parece ser a província de todos os netunianos, para o melhor? Ou será que vai ser para o pior? Bom, como devemos nos ensinar, como devemos, digamos assim, como nós devemos, né, ensinar a tirar a máscara desse Deus sacrificial, do homem selvagem, ou qualquer máscara que tenhamos escolhidos, né, para nós. O mito de Dionísio sugere duas respostas. Uma delas é um relacionamento amoroso baseado nos mais altos ideais netunianos. Durante a sua jornada desenfreada pelo mundo, Dionísio chegou à ilha de Naxos. Ali encontrou Ariadne, princesa de Creta, que ajudara o herói Teseu a matar o Minotauro e derrubar o reino de seu pai. Por sua devoção a Teseu, foi muito mal recompensado o herói, esse conquistador, e que acabou também abandonado na ilha. Né? Dionísio apaixonou-se por ela e a desposou pouco depois. Foi admitida na companhia dos deuses do Olimpo. Mediante ao seu casamento, ele adquiriu maturidade e equilíbrio. Tomou seu lugar entre os deuses e abandonou seu estilo de vida vagabundo. Mas deve-se notar que Ariadne era uma vítima, ferida pelo amor. O netuniano é tipicamente atraído para relacionamentos com uma característica salvador-vítima, o que é com frequência pouco saudável. Apenas concentrando o foco de um relacionamento na transcendência, Dionísio foi ao Olimpo, enquanto Ariadne recebeu um lar celestial como a coroa boreal. O netuniano cura os seus anseios interiores e também alcança a maturidade da alma. Netuno já foi chamado de oitava superior de Vênus. Vênus é exaltada no signo de regência de Netuno, em Peixes. Bom, isso vai sugerir, ou sugere, que a manifestação mais elevada de Netuno é o amor e a compaixão universal que abrange tudo. Mas se o relacionamento netuniano é potencialmente perigoso por causa de sua tendência a salvador-vítima, a segunda solução para o dilema dionisíaco é ainda mais arriscada. Conta-se que o deus desceu ao mundo subterrâneo, encontrou sua mãe Semele e subiu com ela ao Olimpo. Filho da mãe divina, tão próximo do coletivo feminino, que pode ser feito em pedaços por ele, Dionísio encara a mãe diretamente. Da mesma maneira, o netuniano pode escolher descer ao inconsciente para encarar o mundo dos sonhos e das imagens, que fazem da sua vida uma alegria
e um tormento ao mesmo tempo. O netuniano pode escolher enfrentar Plutão, o Senhor Sombrio, ou, nesse caso, a Senhora Sombria do mundo subterrâneo. Afinal de contas, a versão órfica do mito nos conta que a própria Perséfone era a mãe de Dionísio. Mas a mãe pode comer seu filho se ele se aventurar demais no domínio dela. Para o netuniano, uma descida direta ao inconsciente pode se mostrar fatal. Mas se houver coragem, o bastante, né, pode também levar à salvação. Os astrólogos inclinam-se a associar Netuno, incluindo sua dimensão artística e espiritual, com o aspecto sonhador do mar. Sua regência sobre peixes conjura essa imagem, mas Netuno certamente tem o seu lado negro. Provavelmente nenhum planeta foi mais mal compreendido e maldito em textos astrológicos do que Netuno. Talvez porque o seu arquétipo reja o oceano, o inconsciente coletivo, onde os processos lógicos e racionais deixam de existir. É preciso olhar com outros olhos para ver Netuno. De qualquer modo, visto ou não, o seu poder de revolucionar nosso mundo cotidiano foi amplamente demonstrado. O planeta chamado Netuno foi descoberto em 1846, quando estava no signo de Aquário, e parece ser mais aquariano do que suspeitávamos. 14 anos após a sua descoberta, o aquariano Abraham Lincoln tornou-se presidente dos Estados Unidos. Era um homem de princípios tipicamente aquarianos, ou prometeanos, cuja missão tornou-se abolir a escravatura. Realmente, a escravatura e o cativeiro parecem ser uma das tônicas de Peixes, signo de regência de Netuno, enquanto a liberdade é questão personificada por Aquário. Sua descoberta nesse último signo aponta para uma explosão prometeana. Netuno não pode mais ser agrilhoado e mantido em cativeiro contra a vontade, quando está em Aquário, ou seja, quando Prometeu está próximo. A escravidão é um problema da humanidade desde os seus inícios e continua a assolar nosso mundo. Testemunharemos novamente o, o trânsito de Netuno por Aquário. Bom, junto com Urano, iniciando-se em 1999. Será o primeiro retorno a esse signo desde a sua descoberta. Repetimos, sem dúvida, a libertação daqueles que ainda estão acorrentados, que vai ser a tônica da era. O problema com a escravidão e o cativeiro é que, uma vez libertos, precisamos fazer escolhas sozinhos, aceitar a responsabilidade por essas escolhas e viver de acordo com elas. Aparentemente, uma das coisas mais difíceis é espanar a areia dos nossos olhos, despertar e manifestar as nossas visões. Mesmo quando tem a oportunidade de fazê-lo, muitos de nós preferem viver com os olhos fechados, culpando todas as outras pessoas por a sua desgraça. Em círculos psicológicos e em centros, assim, digamos, de tratamento por todo o país, esse processo chamado negação dilacera o próprio tecido da unificação do corpo, da mente e do espírito. O processo de síntese com o qual o signo de Peixes e o seu planeta regente Netuno é mais associado, que é com a questão da negação. Negação significa literalmente olhar para outro lado. A negação com vista em nossa sociedade por tanto tempo, ela baseia-se nesse princípio, olhar para longe da realidade. Quando a realidade, que é Saturno, é ignorada ou negada, Netuno toma a dianteira com sonhos, fantasias, vícios, ansiedades desenfreadas,
delírios, delírios coletivos e etc. É isso que assola a nossa sociedade no final da Era de Peixes. Basicamente, o vício deriva da codependência. E a codependência deriva de sentimentos de rebaixamento ou de vergonha. E a vergonha começa com outra pessoa, tipicamente o genitor, que quer arrumar um bode expiatório, na verdade, para si e coloca a culpa da sua própria inferioridade no outro ou em nós. Isso é recorrente em sistemas familiares, como apontou John Bradshaw, Bradshaw, de forma bastante eloquente em seus trabalhos. Assim, o ciclo continua a se repetir, até que finalmente abrimos nossos olhos e ousamos nos ver no espelho como verdadeiramente somos, e não por meio dos olhos da negação ou das fantasias que criamos em torno de nós mesmos por tanto tempo, né? Claro que esse processo demanda muita coragem e força, e a maioria das pessoas prefere o caminho da resistência. Ao examinar a posição astrológica de Netuno, é possível apontar as áreas mais sujeitas à negação e à autoilusão. Muitos livros de astrologia dão uma descrição bastante negativa de Netuno, especialmente se por acaso Netuno está aflito. De acordo com os textos, se Netuno está transitando em seu mapa, é melhor você ir dormir, matricular-se no centro de tratamento local ou partir em retiro espiritual pelos próximos 2 anos. Nem tente realizar outra coisa. Na verdade, isso não reflete a realidade. E se refletisse, todo o nosso mundo estaria disfuncional na maior parte do tempo, porque de um modo ou de outro estaremos sempre em um trânsito de Netuno. É uma característica que Netuno compartilha com o seu irmão Plutão, os dois deuses que foram relegados aos reinos submarino e subterrâneo. Residem em domínios em que é mais fácil ignorar ou empurrar para baixo do tapete todas as coisas com que não queremos lidar diretamente. Os domínios do inconsciente pessoal, que corresponde a Plutão, e ao domínio do inconsciente coletivo, que é Netuno. Esses dois departamentos são muito adequados para a humanidade nesse momento, pois se relacionam aos dois planetas mais novos do nosso sistema solar. Seja observando a regência de Netuno sobre as drogas e álcool, a indústria do petróleo, né? O nosso vício tecnológico, ou mesmo o nosso vício em conquista espiritual, todos parecem buscar de alguma forma do Netuno esses aspectos dele nos nossos dias. De certo modo, é como uma cenoura brilhante pendurada diante de nós. Pensamos poder tocá-la, mas na verdade ela sempre está longe o bastante para nos manter tentando alcançá-la. Assim, o que acontece com os indivíduos que têm um trânsito de Netuno, afetando-os por algum tempo, o que vai acontecer com essas pessoas num trânsito desse? O mesmo que ocorre para as pessoas que nasceram com Netuno proeminente. Porém, as pessoas nascidas com esse posicionamento devotam suas vidas inteiras a compreender as suas propriedades e fazer os ajustes necessários enquanto pessoas que o experimentam em trânsito significativo, né? Então, na realidade, apenas são forçadas a viver sob seu feitiço por 1 ou 2 anos. Netuno, Poseidon, nem sempre foi um bom menino na mitologia. De fato, era ótimo em atirar nuvens de tempestade e redes no caminho das suas vítimas, fazendo com que perdessem o seu caminho no mar por longos períodos. A história mais famosa da sua vingança e de seus feitos traiçoeiros é contada na Odisseia, detalhando a tentativa de Odisseu para retornar à sua casa depois da Guerra de Troia. Bem,
Muitas pessoas sentem que não podem ver para onde estão indo quando estão sob um trânsito de Netuno. Certamente isso tem alguma verdade, porém a visão do futuro vem de outros modos quando somos afetados de um senso de realidade puramente físico. Assim, um dos trabalhos de Netuno pode ser encorajar a abertura do terceiro olho, desenvolver a confiança e a esperança na fé de um poder mais elevado que surge quando o indivíduo não é mais capaz de controlar o seu próprio caminho. Mencionamos duas vezes a associação de Netuno com a visão. Quando tem a oportunidade de ver a verdade, as pessoas com frequência não a adotam. E, em segundo lugar, quando a visão clara é retirada delas, e elas insistem, né, em tentar ver de qualquer outro modo. Esse é o aspecto velhaco de Netuno, que realmente tem influência sobre nossa capacidade de ver. A maioria das pessoas com visão pobre tem Netuno num aspecto proeminente com o Sol ou a Lua, os significadores tradicionais da visão e dos olhos. Se pensarmos em Netuno como um deus submarino, erguendo-se do vasto mapa da consciência primordial, chegamos a um retrato de uma divindade ou pessoa muito mais centrada no sentimento caótico e no processo instintivo de que, no reino ordenado, tem que haver disciplina e lógica. Sentimentos pessoais governam de algum modo o tipo netuniano, mas, mais que isso, Netuno representa sentimentos universais, aqueles que flutuam pelos oceanos, contendo um pouco de tudo e de todos. Com tanta sensibilidade e ternura, a maioria dos netunianos não sobrevive muito bem no mundo lá fora, a menos que sejam dotados de um Júpiter ou um Saturno bem resolvido para ajudá-los. Mas acabam por perceber que não pertencem a esse mundo e, mais importante, que não precisam agir como se pertencessem ou se conformam às expectativas das outras pessoas. Seu desafio na vida é manter-se ligados ao seu centro espiritual interior, enquanto continuam a viver no plano material, processo similar ao de peixes, com seus dois peixinhos nadando em direções opostas. Peixes e Netuno têm a capacidade, além de todos os outros signos e planetas, de absorver tudo o que os rodeia. Assim, tem também a menor quantidade de ego pessoal ou limites. Limites fracos são, em geral, uma aflição aquática ou dos signos de água, e são também característica de Vesta, mas a falta de limites é mais aparente quando há uma aflição de peixes ou Netuno no mapa. Quando o indivíduo possui um Netuno fortemente aflito, pode carecer de um senso de definição pessoal ou vontade, ou propósito, ou identificação no mundo exterior. O resultado pode ser tão danoso que uma força solar ou saturnina forte é necessária para trazer a pessoa de volta. A mesma falta de definição pode ser verdadeira no mundo interior da pessoa. Se Netuno não for apoiado por uma forte Lua ou Vênus, pode haver muita dúvida e confusão sobre as verdadeiras crenças interiores da pessoa. É por isso que as pessoas ficam tão temerosas quanto aos trânsitos de Netuno. Elas não parecem mais funcionar no mundo racional e linear como antes. O seu modo de adaptação externa deixa de funcionar. Tudo começa a ser despedaçado. Nada mais faz sentido. O ego tem de se dissolver ou ficar de lado, digamos assim, enquanto Netuno atira sua rede sobre o nosso caminho, ele forçando-nos assim a aprender a navegar por outros métodos, ou seja, confiando em nossas faculdades intuitivas ou aprendendo a devolvê-las, se elas já não existirem.
Quando Poseidon atirou nuvens de tempestade no caminho de Odisseu, o herói foi forçado a ter discernimento, além de inteligência, para poder seguir em frente. E mesmo assim levou 10 anos para chegar em casa. Obviamente, as pessoas que vivem apenas no mundo racional, elas não têm dificuldade em confiar de repente no domínio dos seus instintos. Assim como o teimoso Odisseu, a maioria das pessoas não abraça abertamente os trânsitos de Netuno. Essas pessoas podem sentir ondas sazonais de emoção inundando-as ao longo, inundando-as, né, logo assim no início de uma experiência de Netuno. E isso é com frequência bastante assustador, mas esse é também um processo necessário. A dissolução representada por Netuno é importante em certas fases da vida em que ficamos muito orgulhosos de nós mesmos ou de nossa ligação com objetivos materiais. Netuno pode inflar os nossos sensos de ego ou importância, especialmente em relação à vida espiritual, mas também pode agir como um artifício deflacionário, digamos assim. Até mesmo os ciclos econômicos são afetados por esses planetas. Quando Netuno está em conjunção com Júpiter, a inflação atinge o seu pico. Com Saturno, predominam a deflação, a recessão e os temores econômicos. Com Urano, todas as formas tradicionais e barômetros econômicos são abalados. Estamos no meio de uma conjunção, né, ou estamos ou no meio, ou já terminando, né, uma conjunção de Urano e Netuno, que ocorre uma vez a cada século, cujo ápice dela ocorreu em 1993. Então, acredito que agora esteja terminando. Como a conjunção ocorre em Capricórnio, ocorreu em Capricórnio, muitos astrólogos especularam que uma grande reformulação das realidades econômicas e políticas que governam nosso planeta deveriam ocorrer. Uma vez que Netuno rege o socialismo em seu sentido mais puro, ou seja, a desistência de valores pessoais em favor das massas, e uma vez que Urano rege o processo democrático, há uma possibilidade de que esses dois sistemas possam finalmente encontrar um terreno comum e consigam uma espécie de fusão que caracterizará a abertura do século XXI. Certamente haverá problemas a serem resolvidos antes, mas essa é a conjunção planetária certa para instituir, digamos assim, uma visão que muitos já profetizaram, a de um governo mundial novo e uma coalizão planetária que trabalhem juntos para servir o mundo, em vez de dividi-lo. Falamos da ligação de Urano com seres extraterrenos. Netuno tem uma sensibilidade similar. Porém, as visões uranianas se parecem mais com um filme de ficção científica, cheio de seres que chegam em espaçonaves para salvar ou ajudar o planeta Terra e os seus habitantes, enquanto a visão netuniana parecem angelicais e dévicas, né? Tipo uma evolução paralela à humana espiritualmente falando, e obviamente vinda diretamente dos deuses. Repetimos, não importa a forma que possam tornar nossas visões coletivas. É muito provável que haja um senso de consciência elevado dessa forma. O sentimento de que algo ou alguém de fora do nosso reino físico está monitorando e influenciando acontecimentos na Terra. Como deuses da tempestade e do terremoto, Netuno era capaz de liberar a sua raiva primordial e a sua intensidade emocional sobre a Terra e sobre a vontade. Esse aspecto de Netuno não é bem compreendido, mas é o resultado quando emoções em instantes não têm perdão, perdão. Esse aspecto de Netuno não é bem compreendido, mas é o resultado quando emoções e instintos
não têm permissão de existir na superfície ou quando não são liberados em intervalos apropriados. Tanto Netuno quanto seu irmão Plutão, eles podem desencadear esse tipo de exploração. Na astrologia mundana, Netuno governa os terremotos, os furacões e as ressacas, e aparentemente o derramamento de petróleo, enquanto Plutão rege as erupções vulcânicas. Esse tipo de ocorrência está além de nosso controle e pode arrasar milhares de pessoas de uma só vez, sem nenhum aviso, né, sobre quando ou onde vai atacar, porque eles não mandam mensagem, simplesmente acontece. Isso se relaciona ao tipo de sentimento de medo, trepidação ou descontrole que se pode experimentar durante um trânsito de Netuno ou de Plutão, simplesmente porque não há um meio de saber o que será destruído ou por quê. E realmente há pouco a se comentar sobre o assunto. Netuno encontra-se pela última vez com não, Netuno ele encontrou-se pela última vez com Plutão em 1892 no signo de Gêmeos. Uma era caracterizada pelo rápido avanço da modalidade aérea e terrestre, das comunicações e do conhecimento tecnológico, assim como pelo início da consciência New Age, a nova era. Entre os primeiros teosofistas, artistas e performers que compunham o cerne da Ordem da Aurora Dourada, e mesmo entre os milhões de leitores do romance best-seller do Maurier, no qual o sinistro hipnotizado Svengal, Plutão, domina uma bela cantora, Netuno. Desde 1945 até o ano 2000, Netuno e Plutão viajaram mais ou menos à mesma velocidade e eles permaneceram numa formação sextil, que corresponde a 60 graus, uma indicação de que poderosos processos evolucionários podem ocorrer fácil e naturalmente para a humanidade. E de uma época em que o racismo, o preconceito, a guerra e a injustiça têm sua melhor chance para ser dissolvida e superada. Um forte abraço a todos, um grande beijo. Daqui a pouco voltamos.